Olá, querido, eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Seja bem-vindo a este canal. Se você está aqui pela primeira vez, muito obrigado pela sua audiência. Esse canal existe para abençoar a sua vida e hoje nós vamos refletir no devocional Graça versus Legalismo. Eu tenho um livro que marcou a minha vida, O Despertar da Graça, de Charles Windows. E eu quero considerar com você esses dois conceitos que parecem ser simples de ser entendido, mas muitas das vezes nos trazem dúvidas. Como identificar o legalismo e o ranço dele dentro de nós? E eu quero te fazer uma segunda pergunta. Você consegue considerar-se um gracioso ou um legalista? Ao ler o livro Despertar da Graça, eu fui confrontado e eu descobri mazelas, descobri o quanto de legalismo ainda existia dentro de mim. E na maioria das vezes o legalismo está no nosso coração de maneira velada. E esse livro descortinou meu coração, mostrou meu lado tenebroso do legalismo, porque o legalismo adoece, o legalismo paralisa, o legalismo traz fardos desnecessários para a nossa vida. É sobre isso que eu quero refletir com você. Antes, quero te pedir, se inscreva no canal, deixe seu like, é muito importante que você deixe seu like e compartilhe esse vídeo. Se ele abençoar a sua vida, compartilhe com seus amigos. O texto que eu quero ler, que vai servir de base para nós, está no Evangelho de João, capítulo 1. E João diz assim: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. E aí o versículo 18 complementa muito bem a ideia. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Jesus é a graça encarnada. Jesus é a revelação da graça. Ninguém pôde falar e viver de maneira tão perfeita como Cristo, a graça. E Jesus teve uns adversários, que eram os fariseus legalistas, que quando Jesus se refere a eles, ele diz lá em Mateus capítulo 23, versículos 3 e 13. Todo o capítulo de Mateus 23, Jesus vai falar sobre os fariseus, os escribas, hipócritas. E ele diz assim no versículo 3 e 13, os fariseus atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos homens. No entanto, eles próprios não se dispõem a levantar um só dedo para os mover. Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando ou querendo entrar. Jesus foi muito firme com relação aos fariseus. Há um cântico que eu me lembrei hoje, enquanto eu meditava sobre esse tema, e eu quero comentar apenas sobre o estribilho desse cântico, que diz: graça simples assim, perdão se recebe, se aceita e fim. Pecado não se explica, pecado se paga, e Cristo pagou por mim. Uma vez que eu estou dentro desse propósito da graça, uma vez que a graça me alcançou através da salvação em Cristo, eu tenho agora que decidir deixar a vida do legalismo, porque não estou mais debaixo da lei. A lei só serviu para me mostrar que eu era um pecador, mas a graça me trouxe perdão, liberdade, e agora Jesus vai dizer que já não vos chamo escravo, mas vos chamo amigos, porque o escravo não sabe o que faz o seu senhor, mas o amigo sabe. Jesus tem uma proposta na graça de nos tornarmos amigos dele, amigos para sempre, porque a salvação em Cristo ela é definitiva e é eterna. Os que procedem como legalistas, infelizmente, são infelizes, adoecidos e trazem no seu rosto uma face pesada da religiosidade. E uma vez estudando sobre a graça, sobre o perdão, Deus me deu essa frase:
religiosidade não gera arrependimento. Não adianta ser religioso. Não adianta guardar as leis ou querer viver debaixo da lei. Estamos estudando sobre a carta de Paulo aos Gálatas e temos visto de maneira muito enfática Paulo pregando contra o evangelho que tem adendos, que tem os seus aquelas listas infindáveis de regras, de preconceitos e até de preceitos que não são bíblicos. E Jesus não nos chamou para ser escravos. A questão que fica para mim e para você é: permaneceremos escravos do legalismo ou lutaremos pela liberdade e a vida na graça? Você deve decidir. Você quer ser escravo da lei ou você quer ser livre pela graça de Jesus? A escolha é sua. Eu escolhi ser livre em Cristo. E essa liberdade não me dá liberdade para pecar. Muito pelo contrário, a liberdade me aproxima de Deus de tal maneira que eu desejo a santificação, que é o propósito principal que a salvação tem para nós. A salvação tem um processo da santificação. Santifique sua vida, fique firme, tenha sempre esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Te vejo amanhã, se Deus assim permitir. Até lá, um forte abraço.